Prata. Passo a palavra para o senhor Tiago Camargo, que é do movimento Juntos pela Vida. Muito grata, senhor Tiago. Obrigado, deputada. Quero saudar a deputada Paula Belmonte, também os outros deputados aqui. Saúdo a todos que estão na mesa e principalmente as famílias educadoras que estão aqui atrás, estão compondo esse cenário maravilhoso que a gente está vendo hoje. Eu também sou vice-presidente da AFESC, que é a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Só no nosso grupo pequeno, na nossa região, são mais de 50 famílias que educam seus filhos. A gente faz reuniões mensais para troca de experiências, aulas em comum, convivências. Todo mês a gente tem essa experiência e eu também venho aqui representar a associação, eu sou vice-presidente. Se alguém muito conhecida nessa casa já saudou até a mandioca, eu quero começar a saudar o microfone. Já imaginaram como é incrível esse aparelho? Quero saudar a lâmpada, a câmera de filmar, o gravador sonoro. Eu poderia saudar também grandes clássicos da literatura, e não só isso, também fundações de grandes instituições que contribuíram para o avanço da humanidade, teorias científicas, etc. O que essas coisas que acabei de citar têm em comum? Todas foram feitas por filhos homeschoolers. Mas isso seria uma surpresa? Negativo. Não vamos esquecer que esse modelo de educação, homeschool, não é novo. Novo é um modelo compulsório que temos hoje, que tem início agora, no século XIX. O que prova que o processo de educação domiciliar ou educação personalizada foi capaz de formar grandes homens da humanidade, como Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Charles Dickens, Tolkien, C.S. Lewis, Pierre Book, John Wesley, Teresa de Lisieux e olhem só, Albert Einstein, todos homeschoolers. Houve até 2 presidentes americanos homeschoolers. Se a gente quisesse falar sobre habilidades artísticas, poderíamos citar nomes muito conhecidos, como a atriz Whoopi Goldberg, ou Will Smith, ou os Jonas Brothers. E por aí vai. Alguns poderiam dizer, mas não temos como provar a eficácia dessa forma de educar. Porém, para a alegria ou tristeza dessas pessoas, nós temos sim. Por sorte, temos o homeschooling já regulamentado em mais de 65 países no mundo. Entre eles estão Inglaterra, França, Japão, Portugal, Canadá, Rússia, Estados Unidos, mas também México, Quênia. E como a gente analisa situações que são novas para nós, se não fazendo o óbvio, observando os resultados já produzidos por aqueles que já percorreram o mesmo caminho. Dos Estados Unidos, onde nós temos mais dados, por exemplo, onde o ensino domiciliar já é uma realidade desde a década de 70, podemos extrair vários dados, como performance acadêmica. Jovens educados em casa têm obtido 15% a 30% mais pontos do que jovens que estudaram na rede pública de ensino. Um estudo publicado em 2015 verificou que crianças negras que receberam ensino domiciliar tiveram pontuação nas provas 25% a 42% maior do que crianças negras que estudaram em escolas públicas. O estudo mostra também que os estudantes que têm demonstrado pontuação acima da média, independente do grau de escolaridade ou faixa de renda dos pais, que são seus professores, seus tutores na educação domiciliar. Também não foi verificada relação de desempenho dos alunos com o fato dos pais serem ou não professores certificados. Jovens educados em casa têm demonstrado pontuação acima da média em testes admissionais em universidades. Talvez seja por esse motivo que a Universidade de Harvard ela está em busca de alunos homeschoolers, que oficialmente elogiou os seus alunos homeschoolers na Universidade de Harvard. Esses, de fato, que estudaram em Harvard. Eu não acredito nestes dados porque eu apenas li este estudo. Acredito porque eu sou pai homeschooler e tenho 4 filhos. O meu mais velho, de 4 anos, já estava alfabetizado. Aos 4 anos. Aos 5 já leu o seu primeiro livro. Sozinho. E aos 7 não me dá sossego, porque não para de contar sobre a Crônica de Nárnia e sobre um tal de Iberê Tenório, de um livro sobre experiências científicas.
Se meus filhos são socializados, meu Deus, eu estou tentando acalmar um pouco a socialização deles. Porque são muito comunicativos, ativos, falantes e interagem muito bem. Quem os conhece, e tem alguns aqui que os conhecem, sabe muito bem do que eu estou falando. A criança já nasce socializando, no contato com os membros da casa. A criança convive com familiares, vizinhos, com os colegas do esporte, da aula de música, do inglês. A educação domiciliar definitivamente não é prisão domiciliar. Alguns ainda questionarão, mas nem todos os pais têm condições de aplicar a educação domiciliar, correto? Porém, quem disse que o homeschooling é para todas as famílias e é algo obrigatório? É para as famílias que querem se dedicar à educação de seus filhos. Para as que se comprometerem a isso e não se dedicarem, teremos as regras de uma regulamentação, para que não ocorra o abandono intelectual, como prevê a Constituição Federal. O que não dá para admitir é a mentalidade da insistência em achar que o Estado não precede a família, que o Estado seja superior à instituição familiar. Não, o Estado é composto e existe justamente porque existe a família. Que o Estado todo-poderoso sabe mais que os próprios pais sobre o que é melhor para seus filhos. Ora, se isso fosse verdade, não teríamos o Brasil ocupando, segundo a última pesquisa do OCDE, agora neste mês de maio, o penúltimo lugar em qualidade de educação no ranking mundial, ficando atrás de países como Colômbia, México, Tailândia. Para que a gente tenha uma noção do caos que a educação brasileira chegou, segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil levará 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. Acho que meus filhos não vão aguentar esperar até lá. Para medir o sucesso efetivo do homeschooling, uma pesquisa foi realizada em adultos que foram educados por homeschooling por mais de 7 anos. A pesquisa demonstrou que, por exemplo, estes adultos demonstram ser mais participantes em serviços comunitários do que a média geral da população. Cai por terra essa pecha do antissocial. Estes adultos demonstraram maior engajamento nas eleições e exercendo o direito a voto em comparação à média da população. São mais politizados. Talvez seja esse o motivo do medo de alguns parlamentares, né? Ingressam na universidade em maior percentual do que a média geral da população. Na vida adulta, partilham valores e crenças de seus pais com mais facilidade. Jovens educados pelo homeschooling têm demonstrado graus de sociabilidade normais e acima da média. Pesquisas verificaram traços e habilidade de liderança, autoconhecimento, autoestima, participação em serviços comunitários, como eu já disse, entre outros. Os resultados da educação domiciliar são excelentes. Porém, diferente do que alguns desinformados pensam, os homeschoolers não querem o fim das escolas. Pelo amor de Deus. Queremos escolas, sim, de qualidade. Entendemos também que temos o direito de optarmos por um ou outro modelo de educação. Entendemos que a escola é necessária, sim, para aquela família que não tem tempo ou não deseja dedicar-se ao ensino curricular. Mas existem muitas famílias que podem aplicar o homeschooling. Outras que estão optando por uma vida mais simples, cortando gastos, mais sóbria, se reprogramando para se dedicarem à educação de seus filhos em casa, ou até isso querem que o Estado criminalize. Me lembro de quando surgiu o EAD, o ensino à distância, oferecendo a possibilidade de pessoas trilharem uma faculdade ou um curso técnico à distância. Houve também, na época, uma certa polêmica, mas hoje já é um assunto assimilado e tranquilo. Admito que o homeschooling pode ser um pouco assustador para os ouvidos dessa geração que cresceu com a clássica frase, lugar de criança é na escola. Mas nada melhor que o tempo e seus frutos para que todo medo seja completamente superado para aquelas pessoas que possuem preocupações sinceras. Digo preocupações sinceras porque também existem as preocupações que não são, viu? São preocupações financeiras e ideológicas.
Financeiras para uma indústria de um livro didático, a indústria do uniforme, de uma merenda. Ideológicas para uma indústria da doutrinação político-partidária, que não quer tirar das crianças e jovens o cabresto ideológico que limita e emburrece. Afinal, é menos problemático para alguns líderes políticos que se tiverem uma nação condicionada e que não questiona. Alguns, nesse país, entenderam, infelizmente, que a educação pode ser ferramenta importante para formar militantes subalternos. Por isso, tem verdadeiro pavor da ideia de crianças serem educadas livremente pelos seus pais. Usam a desculpa da ineficácia do método. Ora, regulamentem, apliquem os testes de conhecimento nos nossos filhos e veremos o resultado. Apliquem os mesmos testes que aplicam nas escolas. Ou estão também com medo disso? Nós, pais, não temos medo de colocar nossos filhos submetidos a esses testes. Aos que possuem dúvidas sinceras, e também existe, estão aqui dados concretos que mostram que o homeschooling não forma crianças alienadas e antissociais. Ao contrário, que não causa prejuízo intelectual algum à criança. Ao contrário, e que não faz dela alguém alienado da realidade. Muito pelo contrário. Termino com a frase de Tertuliano: tudo que nos é desconhecido nos parece descomunal. Nós temos medo mesmo do desconhecido. Então, eu acrescento, logo vamos olhar para a realidade, não para a utopia do discurso totalitário e soberbo, que por medo vai na contramão dos resultados. Já somos, no Brasil, mais de 8.000 famílias, cerca de 15.000 crianças sendo educadas pelos seus pais, homeschoolers no Brasil. E esse número cresce a cada dia vertiginosamente. Estamos nos organizando e miramos alto. Queremos ser, no futuro breve, o grupo mais ativo socialmente no nosso país. Termino aqui a fala oficial e acrescento que as famílias que estão aqui hoje são uma prova viva de que o homeschool é algo mesmo importante para nossos pais. Houve aqui pessoas que disseram, a deputada que presidia a mesa, chamando a atenção do plenário, e ela fez questão de ressaltar que o barulho não vinha dos adolescentes e das crianças, inúmeras crianças que compõem aqui. Isso é a maior prova também de que os pais estão dedicados, sim, a trazer a socialização. E essa pecha da antissocialização, ela cai por terra com o simples contato, uma pequena convivência com uma família homeschooling. Eu vi muitas pessoas, muitos aqui até deputados, dizendo que não tinham muito contato com o assunto e leram um pouco sobre a questão e queriam dar uma opinião sobre o assunto. Mas nós que somos pais, estamos tendo contato com os nossos filhos e o avanço deles, nós podemos falar com prática, com propriedade, do que o ensino domiciliar tem feito nas nossas famílias, promovendo a convivência dos filhos com os pais, a convivência com os filhos. Meu filho está na aula de música, o meu filho está nas práticas de esporte, meu filho tem vizinhos, meu filho brinca na rua. Né? A escola, essa desculpa que a escola é um lugar único de socialização, é uma desculpa barata ou uma ingenuidade muito grande. Olhemos para as nossas crianças homeschoolers que estão surgindo no Brasil, façamos a experiência de conviver um pouquinho com elas, para você ver que são crianças educadas, que se apresentam e cumprimentam os adultos e que respeitam os mais velhos, que possuem valores que não abrem mão. Isso é bonito. Eu vejo meu filho levantar cedo, ir para a sala, pegar um livro e começar a ler. Eu tenho que chamar a atenção dele, falar: Bento, não é hora disso, vem para a mesa. Eu vejo meu filho apaixonado pela leitura, lendo Crônicas de Nárnia aos 7 anos de idade, né? Lendo os clássicos. Meu Deus do céu, eu só tenho que agradecer pela iniciativa de muitos parlamentares que têm defendido o homeschooling. E eu faço aqui também as minhas palavras, as palavras do deputado, que chamou a atenção. Nós temos aí Ministério Público, Conselho Tutelar, juízes,
processos contra famílias que querem educar os seus filhos em casa, enquanto os pais que não estão nem aí, deixando seus filhos fora da escola, não recebem nenhuma atenção ou atenção indevida. Chama a atenção também para o Ministério da Educação, que teve uma representante aqui falando, dizendo que o homeschooling não é uma pauta urgente para o Ministério. Nós pedimos, então, que o nosso ministro se explique, porque não foi para isso que nós colocamos o governo que nós temos hoje, que nós votamos nos parlamentares. Se eles estão lá, foi também porque nós acreditamos que defenderiam essa pauta. Fomos para as ruas, fizemos campanha, acreditando que o homeschooling é sim prioritário e precisa ser para nós. Porque quem está enfrentando o Ministério Público, Conselho Tutelar, enfrentando juiz, somos nós, porque queremos o melhor para os nossos filhos. Isso é um absurdo e não pode continuar. Precisa ser pauta prioritária para o Ministério da Educação, sim. Porque eu me deparo com situações lastimáveis de famílias, e já termino aqui minha fala, de famílias que educam seus filhos em casa, quando escutam uma palma do lado de fora, reúne os filhos no meio da casa, na sala, e pede para fazer silêncio, porque tem medo do que vai acontecer na justiça. Ficamos num limbo aí, jurídico, não há uma definição. A medida provisória ia deixar muitas famílias mais tranquilas. Temos aí um projeto de lei que precisa sim ser apressado. Nós, famílias homeschoolers, estamos nos organizando, estamos nos fortalecendo, temos muita força, estamos fortalecendo cada vez mais e vamos sim exercer o nosso direito de pressão popular, que é o nosso dever. Obrigado, deputado. Obrigado a todos pela atenção.